Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aí de modelagem de dados, ao uso de ferramenta Case para modelar dados, eu abri aqui o nosso BR Modelo, né, que é a ferramenta Case que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos. E o que nós vamos fazer é criar aquele modelo conceitual, né? Começando, obviamente, pelo modelo conceitual, vamos criar a modelagem do nosso problema da Pizzaria Express. Então, aqui do meu lado esquerdo, como vocês podem ver, né, bem próximo aqui da barra de menu, nós temos aqui a barra de menu algumas opções, né? E aqui, por exemplo, a primeira delas que eu aconselho você fazer com bastante frequência, tá? Muitas vezes a gente tem algum probleminha, um bugzinho, é criar o conceitual aqui, o modelo conceitual. No nosso caso, eu vou criar conceitual pizzaria, tá? E eu vou criar arquivo XML. No meu caso aqui, eu uso o Windows 8.1 e por alguma razão, né, ele tem um bugzinho aí com o formato tradicional do BR Modelo. Então, você que usa o Windows 8.1, aconselho você a salvar como, tá? E salvar como arquivo XML. Eu também salvo o binário BR Modelo. Meu laptop, por exemplo, eu tenho o Windows 7 instalado, mas aqui no meu desktop eu uso com essa opção. Bom, a gente viu que nós tínhamos lá no nosso modelo o conjunto de entidades cliente, tá? E que esse cliente tinha alguns atributos. Bom, aqui a gente tem alguns atributos, tá? Um deles é o atributo identificador, tá? A entidade nós sempre vamos representar por meio de um retângulo, tá, pessoal? Então, essa é a forma como nós representamos entidades, né? Conjunto de entidades, né? O nosso cliente da pizzaria João Alves, por exemplo, seria uma entidade deste conjunto entidade cliente, deste tipo de entidade ou dessa entidade tipo, tá? E a partir daqui, ó, atributo identificador. Então, podemos criar aqui, no caso da pizzaria, como nós colocamos de forma bem clara, né? A primeira coisa que a atendente, quando atende o telefone, né, pergunta e a pessoa obviamente diz que quer fazer um pedido, a primeira coisa ela pede é o telefone, né? No caso específico, tá, da Pizzaria Express, nós vamos criar o telefone como chave. Perdão, chave não, chave é um conceito do modelo relacional mais para frente, modelo lógico relacional. O atributo identificador, tá? Agora, telefone é atributo identificador. E esse atributo identificador serve para identificar cada entidade unicamente, né? Ou seja, para separar o João Alves da Maria da Conceição, do José das Graças, do José da Silva e etc. e tal, tá? Mesmo que o filho do José Alves, né? Do João Alves, perdão, ligue para pedir uma pizza, o cadastro vai estar no nome do João Alves. Quer dizer, para a pizzaria não importa muito se quem vai fazer o pedido é a esposa do João Alves, é a mulher, é a namorada, é a filha, é o filho, ou é o pai, enfim, ou a mãe. Mas o fato é de que é da casa do João Alves. É isso que importa para a pizzaria. Ela precisa ser um modelo simples, porque precisa ser um modelo rápido, né, de atendimento, porque é dessa forma que eles trabalham. Bom, eu tenho um telefone, outro atributo agora vai ser um atributo simples, é o nome, né, do meu cliente. Então, os atributos vão ter esse tracinho com essa bolinha na ponta, o identificador vai ter, né, a bolinha preenchida e os demais atributos comuns apenas uma bolinha transparente. Bom, existe um atributo aqui que a gente pode usar, tá, para o endereço, que é um atributo conhecido como atributo composto. Esse atributo
aqui eu vou chamar de endereço, tá? Embora nosso modelo lá eu não destaquei essas características, mas pode ficar mais fácil para o meu cliente, né, que tem interesse na construção do meu banco de dados, ele entender que o endereço eu separo geralmente com tipo de logradouro, o número, complemento, essas coisas. Eu vou botar só logradouro, número e complemento, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, mas com certeza entraria em alguns sistemas um pouco mais sofisticados, né? O bairro, o CEP, tá? Pizzaria não, né? Pizzaria geralmente é no mesmo bairro, no bairro seguinte, né? É muito próximo, eles não vão trabalhar, não vale a pena trabalhar no endereço muito longe. Bom, logradouro, número, e aí para eu definir mais um atributo, eu preciso prestar atenção. Vou arrumar isso meio chatinho, mas vou deixar aqui. Ó, eu vou criar mais um atributo, vou clicar no ícone do atributo, em seguida em endereço. E aí eu vou botar complemento. Outro detalhe é que eu posso especificar de cada um desses atributos. Ó, eu posso clicar no atributo, vir aqui no meu lado direito da tela, tá? E definir aqui, por exemplo, tamanho, né? Então, o tamanho do telefone, por exemplo, o tipo dele é número, tamanho 11, tá? Vou botar 11 já contando com o DDD, embora a Pizzaria Express geralmente não vá pedir DDD, claro, né? Mas vai que é uma rede, né, de pizzarias express espalhadas ao longo do Brasil inteiro, utilizando um banco de dados centralizado pela internet. Enfim, nome, texto, tamanho, vou botar tamanho 50. Se for maior que isso, a gente abrevia. Bom, endereço, logradouro, eu vou botar um texto de 25, número, eu vou dizer que é um número tamanho 5 no máximo, vou botar 5 e complemento também um texto 25. Bom, vou selecionar isso aqui, jogar aqui para cima para ficar mais bonitinho. Como eu disse, fez alguma coisinha mais incrementada. Se quiser trabalhar com BR modelo, faz uma coisinha e tal e salva, tá? Para não ter surpresa. Bom, deixa eu ver até se o meu aqui tá... ó, tem que salvar o XML no meu caso, senão... Bom, embora eu não tenha mostrado lá, eu comentei que nós teríamos uma outra entidade, um outro conjunto de entidades chamado pedido. E também não comentei sobre os possíveis atributos, mas vou colocar aqui que o pedido ele tem um código do pedido, que ele é numérico, é um número, tamanho 5, né? Como se eu pudesse ter até 99.999 pedidos. Vou botar um número dessa grandeza, né, no máximo, porque obviamente o objetivo de uma pizzaria é que haja, né, centenas e milhares de pedidos, né, ao longo da sua existência, ou pelo menos ao longo de um bom período aí. Bom, pedido, vou botar uma descrição do pedido, um texto tamanho 50, vou colocar data, perdão. Data, o nome do atributo, sim, é que é data, hora. Para armazenar, obviamente, a data e a hora do pedido.
vou botar mais nada não, tá, gente? Claro que a gente teria aí outras coisas como valor. É claro que eu teria que associar o pedido a um atendente também, a entrega desse pedido a um entregador, mas o objetivo desse modelo é ter um modelo bem simples, tá? A partir daí vocês poderiam criar outras incrementar, né, com coisas mais avançadas. Bom, aqui ó, eu tenho um ícone que é ligar objetos, tá? Eu vou ligar um cliente a um pedido. Como vocês vão ver, eu não tenho como ligar através de uma reta unicamente o cliente a um pedido, né? Eu tenho que ter esse losango aí entre o cliente e o pedido, que isso representa, tá, gente, é um relacionamento, tá? Porque tem que existir, para fazer sentido esse mapeamento, né, do modelo de negócio do meu cliente, tem que existir um relacionamento entre essas entidades. Esse tipo de relacionamento aqui, conhecido como relacionamento binário, porque ele liga uma entidade a outra, né? Tem outros como ternário, quaternário, mas são mais avançados. Eu não vou ver isso agora. Mas o cliente, qual é a relação entre o cliente e o pedido? A relação, por exemplo, poderia nomeá-la, como solicitação. Tá? Algumas vezes pode haver um atributo no relacionamento também, tá? Aqui nesse momento eu não vou colocar não. Outro detalhe que a gente vê aqui são esses parênteses com 0,n aqui de um lado e de outro. Bom, isso é chamado de cardinalidade. Como vocês podem ver aqui do lado direito, tá? Existem alguns tipos de cardinalidades. 1,1 de um lado, né? Que seria a cardinalidade mínima sempre à minha esquerda, vírgula, cardinalidade máxima à minha direita. Tá? E serve para identificar ou mostrar exatamente, por exemplo, no caso do cliente. O cliente, vamos lá, ele solicita pedido. Um cliente, ao longo da existência do meu banco de dados, né, a relação do meu cliente com o pedido, um cliente solicita vamos colocar isso vai depender muito da regra de cada negócio. Eu vou botar aqui de 1 a n pedidos, né? Eu vou supor o seguinte: o meu cliente liga, ele faz um pedido, né? Ele não está cadastrado. Eu vou cadastrar ele naquele instante e em seguida fazer o pedido, mas ele tem que ter pelo menos um pedido, né? Se ele não fizer esse pedido, eu não cadastro esse cliente, né? Outros ramos de negócio, se você pensar, por exemplo, numa administradora de cartão de crédito, que geralmente tem mania de te mandar um cartão de crédito sem você pedir, né? E obviamente só vai te cobrar se você desbloqueá-lo. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu simplesmente não tinha desejo de ter o cartão de crédito, simplesmente não desbloqueei. Ou seja, para essa administradora de cartão de crédito, eu sou um cliente, porém eu nunca utilizei, nunca fiz nenhuma compra, né, nenhum pedido, né? Vamos imaginar assim, trazendo aqui como um exemplo próximo aqui da Pizzaria Express, com o meu cartão de crédito. Então, no meu caso, para administrador de cartão de crédito, um cliente ele faria de 0 a n compras, por exemplo, com aquele cartão de crédito. Bom, mas aqui a gente bota 1,n de um lado e um pedido é solicitado, né, feito por um e somente um cliente. Não faz sentido, tá, um pedido ser dividido por mais de um cliente. Não ser feito por um cliente, não. Eu tenho um cliente, esse cliente faz pedido. Até para eu poder saber onde eu vou entregar esse pedido, né, eu preciso ter o nome, o endereço desse meu cliente, preciso ter esse cliente relacionado ao pedido. Tá? A leitura disso é sempre assim: um cliente, né, solicita
de 1 a n pedidos, né? E um pedido é solicitado por um e somente um cliente. É muito comum a gente ver isso aqui, ó, em provas, em exercícios. Isso está errado. Perdeu o sentido, perde ponto, tá? Sempre na extremidade. Eu começo fazendo uma leitura um cliente, né, ou cada cliente, se você preferir, solicita de 1 a n pedidos. Um pedido é solicitado por um e somente um cliente, tá? Sempre a cardinalidade mínima à esquerda e vírgula a cardinalidade máxima à direita. Aqui, por exemplo, BR modelo não vai me permitir colocar n,1, né? Não tem essa opção aqui. Mas como a prova é feita em papel, muitas vezes o aluno se confunde com n,1. Não. Ah, mas é por causa da direção da entidade. Não. É sempre a cardinalidade mínima do lado esquerdo, vírgula, cardinalidade máxima do lado direito. Decorando apenas essas regrinhas, não tem como errar. Ok? Bom, código do pedido, número 5, data, hora, a gente botou como data, descrição do pedido, a gente botou como texto 50. Muito bem. Agora chegou aquela hora, tá? Existem outros elementos aqui que vocês verão, quem está cursando modelagem de dados comigo vai ver isso mais para frente, né? Que, por exemplo, seria uma entidade associativa, uma especialização não exclusiva, o que seria... aqui eu posso mostrar um exemplo. Por exemplo, o tributo composto eu já mostrei. Tributo opcional. Vou botar aqui um exemplo aqui. Imaginar que eu tenho uma entidade, um conjunto de entidade, né, entidade tipo, o tipo de entidade chamado aluno. E que esse aluno possui CPF. Aí você vai dizer assim, por exemplo, professor, como é que o CPF é opcional? Bom, não faz sentido um CPF ser opcional se você tem 20 e poucos, 30 anos de idade, né? Mas se eu estiver falando de um aluno de uma escolinha, né, de 5 anos de idade, possivelmente ele não tem a CPF. Então, volto a dizer, tudo é altamente dependente do contexto, da regra de negócio, do interessado no banco de dados. Então, eu teria que criar aqui o CPF, posso botar número, tamanho 11, enfim. Mas isso seria um atributo opcional, tá? Não é obrigado, né, a existência dele. Um outro atributo, outro tipo de atributo é o multivalorado. Nesse caso aqui, de um aluno de uma escola, eu poderia ter o telefone como um atributo multivalorado, né? Número, deixa eu marcar aqui, 11 aí, botar o DDD em mais possíveis 9 dígitos de um celular, onde eu poderia especificar aqui de repente de 1 a 3, né? O cadastro de 1 a 3 telefones desse aluno, tá? Volto também a dizer que são detalhes, gente, muito, mas muito longe do que é possível ser implementado, como já vocês vão ver. Mas o objetivo, a gente relembra lá, o objetivo do modelo, né, conceitual, do projeto conceitual, do modelo entidade-relacionamento, do diagrama entidade-relacionamento, é utilizar-se uma linguagem simples, né, sem preocupações com implementação, com SGBD, com modelo lógico, né, sem essas preocupações. A ideia é mostrar, ter uma ferramenta simples para ajudar o próprio cliente a entender o que ele quer, o que ele precisa, quais são os atributos, quais são as entidades e para me ajudar, obviamente, na compreensão de quais dados eu vou precisar armazenar no meu futuro banco de dados, né? Quais as características de cada entidade serão mapeadas, serão modeladas, tá? Bom, a partir daí, eu vou apagar isso aqui porque eu quero mostrar para vocês agora o que eu falei, né? Eu fiz aquele mistériozinho lá no final da aula 1, né? do vídeo 1 da oficina, que eu falei que a ferramenta Case ela tem um tchan a mais, né? Ela tem algo a mais do que simplesmente um
editor de imagem, um editor de imagens, né? Bom, eu não só desenho aqui entidades e relacionamentos, né? Como vocês podem ver, eu pude especificar em cada atributo o tamanho e o tipo, quando cabe, né? Quando é número, quando é texto. E no caso, por exemplo, quando é data, eu tenho um tipo específico para armazenar a data, que eu coloquei aqui como data. Bom, eu disse que, comparando aqui o BR Modelo, por exemplo, que é extremamente simples, com uma ferramenta de um editor simples, né, de imagem, como Visio, como Dia, né, em termos de desenho, a diferença não é nenhuma, né? Agora, o que além de eu poder mapear, né, além de eu poder definir esses metadados, né, o que são metadados? São os dados sobre os dados, né? Na realidade, quando eu defino isso aqui, eu estou definindo estrutura, né? O dado mesmo vai ser o que eu vou colocar dentro dessa minha estrutura lá no meu banco de dados, tá? Então, eu começo a definir a estrutura, eu começo a definir os metadados. E o grande ganho é esse aqui, ó. Eu clico no menu esquema conceitual, por exemplo, e mando gerar o esquema lógico. Bom, ele me pergunta o seguinte, né, com relação ao endereço, né, como o endereço é um atributo composto, o que ele está gerando para mim aqui é o modelo lógico relacional. Tá? O BR Modelo trabalha com modelo lógico relacional, ou seja, ele vai converter aquelas entidades e possíveis relacionamentos em tabelas. Tá? E essas tabelas vão ter aquelas estruturas, vão ter os atributos. Mas ele aqui está me perguntando sobre o endereço específico, tá? Porque lá no meu modelo conceitual, lá no diagrama entidade relacionamento, o modelo, o cliente, né? Ele o endereço do cliente, ele é um atributo composto, né? Lembrando lá, ele é composto por logradouro, número e complemento. Qual é o problema disso? O problema é que no modelo lógico relacional nós não temos essa possibilidade, né, de implementação de um atributo composto. Na realidade, modelo relacional só pode trabalhar com atributos atômicos, né, no sentido de atributos indivisíveis, né? Então aqui eu pego aqui o item B, que é incluir os atributos como campo na tabela cliente, tá? Eu botei aqui o meu cliente e digo, ó, eu vou aumentar aqui o tamanho, aqui também desta outra tabela, pedido. Às vezes meu trabalho é apenas um trabalho mesmo de arrastar aqui, de organizar, porque fica meio desorganizado. Mas olha só, vamos botar o mesmo formato que eu botei lá. A única diferença é que agora eu começo a enxergar aqueles mesmos atributos, né, que eram ligados a uma entidade como bolinhas, agora estão dentro, né, de uma estrutura de tabela. Vamos imaginar, isso aqui são a estrutura. Cada dado aqui que eu tenho aqui, né, cada atributo, ele vai ser uma coluna da minha tabela, tá? De uma tabela cliente, e cada atributo da tabela pedido vai ser uma coluna, tá, da minha tabela pedido. A diferença aqui é que primeiro eu vejo chave aqui, né? No início do vídeo eu falei um pouquinho sobre chave, acabei dizendo que aquele número ali do telefone seria uma chave. Eu falei, não é chave porque aqui não tem chave. Realmente lá no modelo conceitual não existe esse conceito de chave, e é sempre importante a gente ter isso em mente, tá? Modelo conceitual, não criem modelo conceitual pensando no modelo relacional lógico, tá? A gente tem muitas vezes esse vício, tá? Mas esse conceito de chave não existe no modelo conceitual.
Por quê? Porque amanhã ou depois o seu cliente pode querer que você desenvolva um banco de dados, né? Utilize um sistema de banco de dados orientado a objeto. Então, não é um modelo relacional. Então, se eu tiver na minha documentação um modelo conceitual livre de vícios, né, técnicos, eu vou ter mais facilidade de trabalhar, tá? De criar um banco de dados com outro modelo, tá? Por meio de um outro modelo lógico, tá? Então, o modelo conceitual não vou me prender a esses detalhes. Bom, mas existe aqui no modelo lógico relacional o conceito de chave primária, que é essa chave amarelinha. Ela tem o mesmo objetivo, tá? Da minha tabela, do meu identificador de entidade, ou seja, o objetivo é representar cada telefone como o elemento identificador de cada entidade, de cada cliente, no caso aqui, e de cada pedido, no caso da tabela pedido. Na tabela pedido, nós também temos uma chave prateada aí, né, cinza, que é a nossa chave estrangeira, tá? Oriunda, obviamente, da tabela cliente, que toda vez que um cliente ligar e fizer um pedido, eu preciso saber de quem é esse pedido. Como é que eu posso saber de quem é esse pedido? Acrescentando no pedido o número do telefone do cliente. Como eu já falei anteriormente, essa ideia de colocar o telefone como chave primária e, obviamente, aqui como chave estrangeira, é um modelo específico do nosso exemplo acadêmico de Pizzaria Express, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com outro, geralmente é o que? Código, matrícula, número, tá? Identificador, né? ID. A gente trabalha com outro elemento que não é o telefone, tá? Em maior parte das vezes, quase 100% das bases de dados que a gente for criar, dos bancos de dados que nós formos criar. A gente não se preocupa com, não se utiliza telefone. Telefone é um exemplo muito específico aqui da Pizzaria Express. Tá? E, obviamente, a cardinalidade é a mesma, né? A gente vê aqui. O que pode acontecer de diferente, tá? Ó, lógico aqui, então vou criar um lógico pizzaria. E eu vou criar primeiro como XML mesmo, isso. O que pode acontecer num relacionamento de muitos para muitos, né? Onde eu tenha no final dessa cardinalidade aqui, por exemplo, N, eu vou voltar lá para o modelo conceitual, ó, posso mudar aqui. Se esse relacionamento, né, fosse N para N, né, muitos para muitos, por exemplo, um aluno se inscreve em uma turma tem N alunos, né, tem inscritos N alunos, então seria um relacionamento N para N. E aquele relacionamento, né, que está entre duas entidades N para N, ele se torna uma tabela no modelo lógico relacional. Isso vocês vão ver, quem for meu aluno vai ver isso mais para frente, tá? A gente vai ver, eu vou explicar esses conceitos. Mas você não parou por aí, né? O ganho do uso da minha ferramenta Case. Por exemplo, outra coisa que eu posso fazer extraordinária. A partir do meu esquema lógico, eu posso gerar o esquema físico. Tá? A minha única diferença é isso aqui. Eu vou ter que... Aí sim, eu já tenho que me pensar lá. Qual é o SGBD que eu vou trabalhar? Vou trabalhar, por exemplo, com o Oracle. Então, qual é o tipo, né, de atributo no Oracle para eu armazenar número? Então, lá no Oracle eu tenho um number. Tá? Que, obviamente, pode ser diferente, né? Vai ser diferente, na realidade, por exemplo, no MySQL, que é numeric. Tá? Texto, por exemplo, ele é varchar. Varchar e data e date. Vou botar só em caixa alta para diferenciar, para vocês verem bem diferente.
E aqui eu clico em converter. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho o projeto físico, né? O meu modelo físico gerado por uma... a única coisa que eu vou fazer aqui de diferente, posso editar isso aqui, acrescentar. Eu vou acrescentar isso aqui, princípio, tá? Eu poderia criar coisas também como vocês podem ver. O nome eu quero que seja obrigatório, então eu uso not null. Logradouro também quero que seja obrigatório, not null. Número também. Complemento não, complemento eu não posso obrigar ninguém a preencher. Pode ser que a pessoa mora em uma casa e aí não existe complemento endereço. Telefone do pedido tem que ser obrigatório, preenchimento. Então aí já são detalhes, são, obviamente dependem mais do modelo físico mesmo. Eu posso uma descrição no pedido. Não vou botar obrigatório não. A data hora sim, not no obrigatório. Bom, a gente vê aqui algumas definições de chave primária na tabela cliente, na tabela pedido, uma definição de chave estrangeira na tabela pedido, tá? O fato é que eu posso fazer isso aqui, copio, salvo como, copio. Aí, por exemplo, eu vou aqui no editor do Oracle SQL Developer, então é um editor que eu posso usar para criar, para fazer comunicação com o meu SGBD e criar as minhas tabelas dentro do meu SGBD. Então, o que eu fiz aqui? Antes de começar o vídeo, eu criei um usuário que eu chamei de pizza, criei uma conexão, tá, entre esse camarada aqui e o usuário pizza e vou criar essas tabelas cliente e pedido, tá? Eu só vou executar esse script aqui para vocês verem que, ó, tabela cliente foi criada, tabela pedido foi criada. Só para vocês verem, ó, que eu não estou inventando, eu tenho uma estrutura das tabelas aqui, eu posso usar, ó. Dado não tem obviamente nenhum, mas reparem que ele já mostra cada atributo como uma coluna da minha tabela, tá? A partir daí eu vou cadastrar os meus clientes e depois de cadastrar pelo menos alguns clientes, né? Ou melhor dizendo, quando o cliente, né, simular que o cliente está me ligando, eu vou poder cadastrar o pedido, tá? Então, em poucos passos, né? Claro que o nosso modelo é um modelo extremamente simples, né? Aqui do nosso banco de dados, né? Duas entidades. Bancos de dados geralmente são bem complexos, não são tão simples assim. Mas o objetivo foi mostrar para vocês qual é o ganho do uso de uma ferramenta case, tá? Ou seja, é o ganho de eu não precisar criar tudo que a gente criou na mão. A minha época de graduação, eu tinha que criar tudo isso na mão, tá? Dificilmente eu tinha uma ferramenta case, né? Ou pelo menos em casa, gratuita. Isso é inviável. Eu tinha, quando muito, uma ferramenta case que eu tinha que utilizar dentro da própria universidade, tá? Para gerar essa brincadeira aí, para gerar o modelo lógico e o modelo físico, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou utilizar essa ferramenta em sala de aula, tá? Mas quem tiver interesse de usar em casa, de fazer essas brincadeiras, né? Gerando um modelo lógico e consequentemente modelo físico, né? Já tem aí um passo a passo inicial para utilizar e para usar, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se veja em breve aí em sala de aula, aqueles que forem fazer essa disciplina comigo, tá? Um abraço.